Tem opções e não são poucas. Homens deslizando nas DMs, ex-namorados pedindo mais uma chance, caras com grana, status, corpo de academia. Escolha o perfil. Mas adivinha? Nada disso importa se você não entender o que realmente faz a diferença. Imagine um oceano cheio de homens fazendo exatamente a mesma coisa, todos com a mesma abordagem, o mesmo discurso, as mesmas intenções. Nesse cenário, quem se destaca? E aqui vai uma verdade que muitos não querem ouvir. Começar a competir por atenção é o maior erro. Quando você entra nesse jogo, está basicamente dizendo: você é o prêmio e eu sou só mais um concorrente. E aí, adivinha? Ela tem o poder e você vira apenas mais um descartável. Mas a boa notícia? Dá para virar esse jogo e a maioria dos caras segue o mesmo roteiro previsível. Elogios exagerados, respostas imediatas, justificativas para cada passo, favores apressados, medo de dizer não. É o clássico comportamento de alguém tentando agradar demais. E quando ela já viu de tudo, ouviu de tudo, nada disso impressiona. Você se mistura ao ruído. O que realmente chama a atenção? Justamente quem não está tentando chamar a atenção. É o homem que não faz esforço para se provar. Aquele que mantém o mistério, que observa mais e fala menos. Que permanece calmo quando os outros estão desesperados. Que se interessa mais pela mente dela do que pelo corpo. Quer um exemplo? Ao invés de dizer, você é tão linda, diga, você parece alguém que já foi muito mal interpretada. Você não apenas ultrapassa a barreira da aparência, você acerta direto na alma, sem exagero, sem bajulação, só profundidade. Enquanto os outros fazem ela se sentir como uma deusa inalcançável, você faz ela se sentir vista de verdade. E isso, meu amigo, é poder. Quanto mais você corre atrás, menos valor ela te dá. Mulheres percebem quando um homem está se dobrando para impressioná-las e sabem exatamente o que isso significa. Ele não é raro. Homens realmente raros não vivem em busca de aprovação. Eles não gritam, eles não se exibem. Eles apenas são e é por isso que são tão difíceis de esquecer. Eles têm uma presença silenciosa mais intensa. Eles não tentam dominar o ambiente, eles dominam a atenção. Não competem com outros homens porque já venceram a própria insegurança. Esses são os homens que toda mulher sente, mesmo quando eles não dizem nada. Mas aqui está um segredo. Isso não é sorte, é estratégia. É psicologia aplicada à sedução. Então, se você quiser sair do grupo dos que tentam impressionar e entrar no seleto grupo dos que deixam marcas profundas, eu preparei algo especial para você. É o guia completo chamado Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Dentro dele, você vai descobrir exatamente como criar uma presença masculina irresistível sem dizer uma palavra. Como ativar os gatilhos emocionais que fazem uma mulher lutar pela sua atenção e como se tornar o homem que ela simplesmente não consegue esquecer, mesmo que esteja cercada por outros. Pare de jogar o jogo dos outros, comece a dominar o seu. O link para adquirir o Código da Atração está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Clique agora e comece a sua transformação, porque o homem que escolhe evoluir sempre será mais desejado do que o que vive tentando agradar. Atenção, uma mulher nem sempre escolhe o homem que parece perfeito no papel. Ela escolhe aquele que a faz sentir algo que ninguém mais consegue replicar. Não é sobre aparência, status ou currículo, é sobre o impacto emocional. Ela se apega ao homem que provoca uma lembrança que gruda na pele, como o cheiro de um perfume no travesseiro, aquele que desperta sensações que ficam marcadas no corpo e na memória. Mesmo que ele não tenha o carro do ano, nem o melhor salário, nem o discurso emocional mais pronto, se ele souber criar esses momentos, ele ocupa um espaço que ninguém mais consegue preencher. Porque são os pequenos gestos,
os detalhes quase que invisíveis que formam âncoras invisíveis na mente de uma mulher. Quando ela se sente segura ao seu lado, leve, desejada, conectada, ela não está apenas gostando de você, ela está gravando você emocionalmente dentro dela. E isso é 1000 vezes mais forte, mais impactante do que a atração física. É uma impressão emocional. E isso é quase impossível de substituir. Mas como se faz isso sem parecer que você está forçando? Bom, imagine que ela teve um dia difícil. O homem comum vai dizer: sinto muito, me avisa se quiser conversar. Bonitinho, educado, mas esquecível. Agora imagine que você diga: não se preocupe em fingir que tá tudo bem comigo. Se hoje tá bagunçado, tudo bem, deixa estar. Eu tô aqui de verdade. Essa resposta não é apenas uma frase, é um lugar seguro, um refúgio, uma permissão para ela ser real, sem máscaras. E é aí que você vira mais do que só mais um cara. Você se transforma na paz dela, no alívio, no ponto de equilíbrio. E isso, meu querido, é magnético e viciante. Você não conquista o coração de uma mulher com lógica, conquista com um tipo de sentimento que ela simplesmente não consegue recriar com mais ninguém. E quando ela percebe isso, que você é diferente, que não se trata de opções ou comparações, é o fim da concorrência, meu querido, porque nenhum outro a faz sentir o que você faz. Outro ponto, seja um homem que não precisa dela. E é exatamente por isso que ela não consegue parar de pensar em você. A maioria dos caras acredita que para conquistar uma mulher cheia de opções, é preciso provar o quanto a deseja, como se demonstrar esforço e entrega total fosse o caminho certo. Mas essa ideia não poderia estar mais errada. Você não ganha o coração de uma mulher quando demonstra excessivamente necessidade. Você conquista quando mostra que está perfeitamente em paz sem ela. Pode parecer contraditório, mas aqui vai o porquê. Mulheres se sentem magnetizadas por homens que exalam autossuficiência. Pense na última vez em que você realmente se interessou por uma mulher com muitos pretendentes. O que você fez? Pensou aí? Eu aposto que mandou mensagens demais, ficou disponível demais, adaptou a sua rotina dela, analisou cada resposta como se estivesse decifrando um código secreto e, sem perceber, você emitiu um sinal claro e perigoso. Preciso da sua validação. Sem você, eu estou incompleto. Esse tipo de energia afasta, porque no fundo mulheres percebem quando um homem está carente. E isso, para o instinto feminino, significa fraqueza emocional. E não estamos falando de força física ou de status financeiros, como muitos acreditam. A verdadeira força que atrai uma mulher é a emocional. É a tranquilidade de quem não precisa impressionar. É a confiança de quem sabe que está bem consigo mesmo. É a postura de quem não implora. E justamente por isso é difícil de ignorar, é difícil de esquecer. Então, como colocar isso em prática? Aqui vão algumas ações simples, mas super eficazes. Número 1, não esteja sempre disponível. Você tem uma vida, uma agenda, um propósito, então priorize os seus objetivos, os seus hobbies, os seus compromissos. Isso não é desinteresse, é maturidade. Número 2, responda com intenção, não com ansiedade. Se ela demorou 2 horas para responder, não volte em 2 minutos. Pelo amor de Deus, não reaja com pressa. Reflita, respire e mantenha o equilíbrio. Responda com a mesma energia e não com carência. Número 3, não altere seus planos por impulso. Se você tinha treino, trabalho ou encontro com amigos, mantenha. Um homem que se mantém firme no que valoriza, transmite respeito. E isso é admirável. 4, mostra que sua vida é completa com ou sem ela. Compartilhe seus momentos, sua evolução, sua diversão. Faça por você e não como uma forma de provocação. A verdadeira abundância é silenciosa, mas irresistível. Porque o homem que está sempre correndo atrás se torna comum. Mas o homem que vive com propósito, que não se curva, que não está à disposição o tempo todo, esse se torna escasso. E onde há escassez,
nasce o desejo. Quando você se posiciona como alguém que não depende dela, você se torna o tipo de presença que ela começa a temer perder. E aqui está a maior ironia de todas. A postura mais poderosa que você pode adotar é estar totalmente em paz se ela decidir ir embora. É justamente isso que a faz querer ficar. Faça com que ela deseje a experiência, não você. Ela pode ter dezenas de homens no encalço, mensagens lotando a caixa de entrada, convites para jantar, elogios diários, promessa de atenção total, mas isso não a faz escolher ninguém. E aqui está a verdade que poucos homens enxergam. Ela não escolhe o que é fácil. Ela não escolhe quem mais se esforça. Ela escolhe quem a faz sentir algo que ela não consegue replicar em lugar nenhum. No mundo saturado por conversas previsíveis, elogios reciclados e encontros sem alma, o que mais falta e o que mais a atrai é uma experiência emocional única. Ela já está cansada de bom dia, linda, dos convites para jantar no mesmo restaurante de sempre, dos homens que parecem ter lido o mesmo manual de como ser gentil e esquecem como ser autênticos. Ela não quer um cara legal, ela quer algo inesquecível. E é aí que você entra. Não como mais um, mas como o único que ela não consegue categorizar, o único que não tenta se encaixar, mas que a faz se perder. E aqui estão 3 maneiras de se tornar essa experiência viciante que ela nunca vai querer soltar. Número 1, seja uma colisão de contrastes. Você é ambicioso? Ótimo, mas mostre que também tem os pés no chão. Você é extrovertido? Então surpreenda com momentos de introspecção e calma. É nesse contraste que nasce o fascínio. Não confunda com confusão, tá? Você não é um enigma indecifrável. Você é uma história rica em camadas e ela vai querer ler cada página. Número 2, crie imprevisibilidade memorável. Não apareça sempre da mesma forma, nos mesmos horários, com os mesmos scripts. Envie aquela mensagem inesperada no dia comum, dizendo algo fora do padrão. Troque o jantar por uma aula de pintura com vinho, uma caminhada noturna sem rumo ou um plano espontâneo só para ver a reação dela. Ela não vai lembrar o prato caro, mas vai lembrar da sensação de não saber o que esperar de você e amar isso. Número 3, domine a arte da intensidade emocional. Leve-a do riso à reflexão, das brincadeiras leves às conversas que tocam a alma. Não é sobre drama, é sobre profundidade. Crie momentos que ela sinta no corpo e leve na mente. Quando você a faz rir e logo depois a faz pensar, você transforma a presença em uma montanha russa emocional da qual ela não quer descer. E é isso que aprende. Porque para ela, emoção é vício. Ela se apega ao que a faz sentir e não ao que a faz pensar. E aqui vai uma linha que encapsula tudo isso, mas diga como quem nem sabe o impacto que está causando. A maioria dos caras quer te impressionar. Eu só quero que você se lembre de mim. Transmite curiosidade, confiança, mistério, tudo isso em uma só frase. E ela vai se perguntar, por que ele disse isso? E mais importante, por que eu estou pensando nisso até agora? Essa é a diferença entre tentar ser o homem ideal e se tornar a experiência que ela não consegue recriar, por mais que tente. E é por isso que, entre tantos homens, você será o único que realmente importa. Um ponto muito importante aqui, pare de tentar conquistá-la. Essa é a parte onde a maioria dos homens erram feio, perde o equilíbrio. Eles conhecem uma mulher que realmente desejam e entram em modo de esforço total. Mandam mensagens desesperadas, mensagens constantes, elogiam a cada curva, compram presentes, planejam encontros, fazem de tudo para provar que são a melhor escolha. Mas mal percebem que quanto mais correm atrás, menos valor tem aos olhos dela. Porque existe uma verdade silenciosa que poucos homens enxergam. As pessoas não valorizam o que está sempre disponível. Elas valorizam aquilo que tem medo de perder. E é exatamente isso que muda o jogo. Quando ela começa a temer te perder, e não o contrário,
Você precisa virar o roteiro. Em vez de tentar conquistá-la, faça com que ela comece a lutar para manter você perto dela. E não, isso não se faz com joguinhos baratos, tá? Deixando isso aqui bem claro. Se faz com mudanças sutis de energia. Porque quando você para de buscar aprovação e começa a viver como se fosse o prêmio, tudo muda. Se ela se distancia, por exemplo, dê espaço. Se ela manda sinais confusos, não implore por clareza. Responda com tranquilidade. Se ela te testa, não reaja. Mantenha a compostura de quem sabe o próprio valor. Por quê? Porque isso aciona um gatilho poderoso na mente dela. Por que ele não está tentando me segurar? Será que ele tem outras opções? Será que eu estou perdendo ele? De repente, a urgência emocional está nela. Ela começa a buscar a sua atenção. E se não buscar? Melhor ainda, você acabou de poupar o seu precioso tempo, a sua energia e sua paz. Agora veja como aplicar isso sem precisar fingir ou manipular. Número 1, espelhe o esforço. Não há empolgação. Ela cancelou os planos? Você não se irrita nem implora por outro encontro. Você apenas diz, tudo bem, um amigo me chamou para sair também, então vamos nos falar depois. Simples, maduro e muito seguro. Isso mostra que você tem uma vida acontecendo com ou sem ela, e isso para a mulher certa é absurdamente atraente. Número 2, viva para si mesmo primeiro. Não diga que está ocupado. Esteja ocupado. Trabalhe nos seus projetos, cultive suas amizades, invista nos seus hobbies. Faça da sua vida algo tão interessante que estar com você seja um privilégio e não uma fuga do tédio. Você gosta dela, mas não precisa dela. E essa energia? Grava isso. É magnética. Número 3, escassez e urgência são mais poderosos que insistência. A natureza humana valoriza o que pode desaparecer. Quando você deixa claro que não está agarrado, que pode ir embora se não for valorizado, você ativa nela o medo primitivo. E se eu perder esse homem? Mas atenção, isso nunca deve ser feito com grosseria, tá? Sempre com calma e confiança. Você não está ameaçando sair. Está simplesmente mostrando que sabe onde está o seu limite e está disposto a respeitá-lo. Quer uma frase simples que transmite tudo isso? Diga com naturalidade. Gosto do que temos, mas só invista em quem investe também. Se um dia isso mudar, eu vou recuar. Sem jogos, só clareza. Essa frase carrega 3 coisas ao mesmo tempo: respeito, poder e urgência. Ela vai entender que você é diferente e vai sentir que dessa vez, talvez, seja ela quem precisa provar que vale a pena. No fim das contas, o homem mais irresistível não é o que luta por ela, é o que está disposto a ir embora se não for valorizado. O que faz ela pensar, esse eu não posso perder. E quer saber o que acontece com todos os outros caras que estavam tentando impressioná-la? Eles simplesmente desaparecem na sombra do único homem que teve coragem de dizer, eu escolho a mim mesmo. Esse é o verdadeiro jogo. Se essa mudança de mentalidade fez sentido para você, escreve aqui abaixo nos comentários. Estou jogando um jogo diferente agora. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. Tá esperando o quê, meu filho, para se inscrever nesse canal? Deixa aí o teu like e compartilha esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, ok? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!